Glória a Deus, meus irmãos, graça e paz, amém? Muito alegre por esse dia, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nós temos tido aí cultos de celebração ao longo desse domingo, debaixo de muita graça e poder de Deus, e eu creio que nós vamos finalizar também o nosso domingo com muita alegria na presença de Deus, amém? Eu acredito nisso. Bom, como o pastor JB bem disse, para quem não me conhece, eu sou a Magda. Todas as vezes que eu venho a Boa Vista para poder trabalhar na missão, eu sempre congrego aqui com vocês. Então é muito bom estar com essa família, me sinto parte dessa família. Estou voltando para São Paulo já amanhã e com muita saudade de todos vocês. Então obrigada, Pai Church, Pastor Lima, a todos os obreiros que têm servido aqui nessa igreja. Que o Senhor seja louvado pela vida de cada um de vocês e por esse trabalho tão excelente que vocês têm realizado aqui nessa casa. Bom, eu tenho vindo a Boa Vista há aproximadamente 1 ano, 2 anos mais ou menos em viagens esporádicas. E todas as vezes que eu venho, é para a gente poder dar continuidade àquilo que nós começamos em meados de 2019, que é um trabalho missionário aqui na localidade de vocês. Como o pastor bem disse, eu faço parte de uma organização missionária chamada Yielded Ministries Global. O nosso foco é trabalhar com povos não alcançados, com pessoas em situação de vulnerabilidade social. E em meados de 2019, Deus nos direcionou para o norte do Brasil. Deus nos direcionou para poder estar trabalhando com Venezuela também, e desde então a gente tem prosseguido aí com esse trabalho. Para a glória de Deus, hoje nós temos uma pequena base missionária instalada aqui no bairro Liberdade, bem próximo aqui à igreja, e nós temos várias atividades que acontecem lá durante a semana, desde turnos de oração, estudos bíblicos, nós temos evangelismos em ocupações, nós trabalhamos também com aquilo que a gente chama de zona vermelha. Existem alguns bairros aqui da cidade de vocês, onde há muitas meninas em situação de prostituição, então nós temos entendido que Deus tem nos levado até lá também, para poder trabalhar com essas garotas, com esses garotos, acreditando na restauração de Deus sobre a vida deles. E além disso, nós também estamos desenvolvendo o projeto de aprendizagem com crianças em situação de vulnerabilidade social. Boa parte delas são crianças venezuelanas, então nós temos dado algumas aulas para elas, ajudado com reforço escolar, com o próprio idioma mesmo, com o português, e tem sido uma bênção. Acho que está passando algumas fotos aqui. Vocês têm aí o projeto de aprendizagem, essas são algumas visitas às ocupações. Passa para mim, eu acho que tem alguma coisa da Zona Vermelha, talvez, uma próxima foto. Então ali nós temos os períodos de oração, mais trabalhos nas ocupações. Enfim, tem sido muito bom tudo que Deus tem feito conosco nesse tempo, e você pode fazer parte disso, nos conhecendo, de repente se candidatando aí para ser voluntário. Nós temos muitas pessoas aqui da Paz Church hoje que estão trabalhando com a gente, que estão servindo com a gente. Olha, tem sido uma bênção. Você também pode nos ajudar, de repente doando alguns itens. Como a gente tem projetos semanais, a gente sempre precisa de lanche para as crianças, nós precisamos de doação de livros infantis, porque nós queremos levar esse projeto mesmo de aprendizagem também para as ocupações. Então, se no final desse culto, no final dessa celebração, você desejar saber mais informações, você pode procurar a Ana Cristina. Faz assim, Ana. Você pode procurar a Ana Cristina, ela vai estar por aqui. E durante a semana ela trabalha aqui na igreja, então você pode ir até a secretaria e ela vai poder passar muitas informações para você. Além disso, nós temos a nossa escola de missões. A nossa escola de missões, infelizmente, o formato dela presencial, que iria acontecer agora em julho desse ano, teve que ser cancelado devido a essa questão da pandemia, alguns números aí que estão crescendo. Porém, todavia, entretanto, temos uma versão online. E isso é bom, porque de repente você não ia conseguir se deslocar até São Paulo. Mas agora você pode pegar seu celular, pode acessar a internet aí pelo seu computador e pode acompanhar as aulas. A nossa escola vai acontecer do dia 5 ao dia 10 de julho. Muita gente maravilhosa ministrando nesses dias. A gente tem o Nick Bilma, Laura Sougueles, o Will Hart, o pastor Carlito Paz.
Jéssica Tate, eu vou estar lá também, e o principal, Jesus também vai estar lá operando por meio da internet, e vai ser uma bênção. Você vai poder conhecer mais a respeito de missões, e vai poder também se capacitar mais para estar servindo na sua igreja local, para estar servindo com excelência, e para estar glorificando o nome do Senhor. Então, qualquer informação que você quiser ter sobre tudo isso que eu citei, vou citar de novo. A pessoa da Ana Cristina que você pode estar procurando aí de mãozinha levantada, hoje mesmo ou durante a semana, vindo aqui na igreja para se informar melhor. Amém, meus irmãos? Então orem por nós e nos ajudem aí nessa boa obra para que Jesus continue sendo glorificado. Agora, por favor, abra a Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura aqui do versículo 1 ao 6. Nós temos um tema para essa noite. O nosso tema é Cristo, a mensagem do Evangelho. E você se encontre aí para a gente fazer a leitura e pode acompanhar comigo aqui no telão. O texto bíblico diz assim para nós: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos aqui nessa noite um texto muito poderoso, que faz parte de uma carta de Paulo, que eu também considero muito poderosa. A epístola de Paulo aos Romanos, ela tem enriquecido o testemunho dos cristãos ao longo de várias gerações. Muitos irmãos e irmãs em Cristo Jesus têm sido impactados por todo o testemunho, por toda a verdade que nós encontramos aqui nessa carta. Inclusive Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, ele teve uma revelação poderosa a respeito da nossa salvação pela graça de Deus quando ele lia a carta aos Romanos. Ele foi tão impactado que uma reforma aconteceu e nós estamos aqui hoje dando continuidade a ela, vivendo o Evangelho e glorificando a Deus no nosso cotidiano. A carta de Paulo aos Romanos, ela é de fato considerada uma joia rara, uma preciosidade no Novo Testamento, porque ela vai apresentar aquilo que nós chamamos de convicções paulinas. Nessa carta, Paulo vai falar a respeito da graça de Jesus Cristo. Nessa carta, Paulo vai falar a respeito da fé que ele tinha em Jesus Cristo, e ele vai encorajar a igreja a ter essa fé viva também em Jesus Cristo. Nessa carta, Paulo vai falar a respeito da vocação dele. Ele tinha um entendimento de que Deus havia chamado ele para fazer algo, para cumprir algo. Nessa carta, Paulo vai falar também do desejo que ele tinha. E qual era o desejo de Paulo? Ganhar pessoas para Jesus. Judeus, gentios, bárbaros, gregos, romanos. Ele queria muito que todas as pessoas viessem a conhecer Jesus Cristo. Por isso, quando ele escreve essa carta, ele escreve com 4 bons motivos. O primeiro motivo para Paulo escrever essa carta, a gente fala que é um motivo teológico. Por que é um motivo teológico, Magda? Porque Paulo deseja apresentar para nós a centralidade do Evangelho. E qual é a centralidade do Evangelho na perspectiva paulina? Na perspectiva paulina, a centralidade do Evangelho é Deus reinando sobre a terra e sobre a humanidade. Na perspectiva paulina, nós somos chamados, inclusive por Paulo nessa carta, a desenhar as nossas vidas debaixo dessa verdade. Deus é rei sobre a nossa casa, Deus é rei sobre os nossos relacionamentos, Deus é rei na nossa vida cotidiana na igreja, Deus é rei em tudo que nós temos, em tudo que nós somos, na forma como nós nos movemos. Nossa vida deve ser desenhada na perspectiva de que Deus é o centro. E Deus precisa ser o centro de tudo que você é, de tudo que você tem e de tudo que você faz. Essa é a primeira grande verdade, é o primeiro motivo dessa escrita.
O segundo motivo de Paulo, ao escrever essa carta, nós falamos que é um motivo eclesiástico. Paulo deseja fomentar comunhão. Ele quer que judeus e gentios caminhem juntos como igreja de Cristo. Paulo não quer que a igreja caminhe dividida. Paulo não quer que a igreja caminhe com facções, mas Paulo quer que a igreja tenha compreensão de que Cristo é quem nos une, apesar das nossas diferenças. Nós somos diferentes, irmãos, desde a nossa aparência, desde muitas coisas que gostamos ou deixamos de gostar, mas o que nos une é muito maior e mais poderoso do que as diferenças que podem vir a nos separar. Por isso Deus deseja que nós andemos em comunhão. É por isso que você precisa congregar, é por isso que você precisa vir à igreja, porque quando você vem à igreja, você fortalece esse espírito de comunhão. Quando você vem à igreja, você é exortado. Quando você vem à igreja, você é edificado. Quando você vem à igreja, você é consolado. Quando você vem à igreja, você é encorajado a amar Jesus, a confessar os seus pecados e a ter a sua vida transformada. Esse é o poder da comunhão. E Deus está nos chamando a caminhar debaixo dessa verdade. Paulo está nos chamando a isso por meio da carta aos Romanos. E, inclusive, a igreja primitiva entendia isso melhor do que ninguém. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, Lucas ele fala algo muito interessante sobre alguns princípios pelo qual a igreja havia seguido e estava crescendo. Lucas vai falar que a igreja vivia a doutrina dos apóstolos, eles estavam em comunhão, amando a palavra de Deus. Eles estavam em comunhão, sendo lidos e transformados pela palavra de Deus. A nossa comunhão, ela tem que fazer com que nós amemos a palavra de Deus. Ela tem que fazer com que nós desejemos a palavra de Deus. Ela tem que fazer com que a palavra de Deus produza transformação no nosso interior. Isso é muito poderoso, meus irmãos. A igreja primitiva crescia na oração. Os irmãos oravam juntos. Eles tinham prazer em estarem juntos. Inclusive, a gente vai perceber que logo que Jesus sobe aos céus, a primeira atitude da igreja é correr para o cenáculo em comunhão, para poder buscar Jesus em oração. Então eu encorajo você, venha à sua igreja. Eu encorajo você, esteja em comunhão. Eu encorajo você, ame a vida de oração e cultive isso. A melhor coisa na nossa vida é ter amigos de oração. A melhor coisa na nossa vida é ter irmãos em Cristo Jesus que vão olhar para nós e vão falar: olha, a gente precisa orar mais, a gente precisa jejuar mais, a gente precisa ler mais a palavra de Deus, a gente precisa amar mais o Senhor e estar em comunhão com o Senhor Jesus. A igreja crescia, porque a igreja também vivia esse partir do pão. Gente, o partir do pão tem dois sentidos. O partir do pão que Lucas fala é muito da Santa Ceia. E Santa Ceia lembra o que para vocês? Santa Ceia me lembra comunhão com Deus, mas também comunhão com meu irmão. Porque Paulo vai instruir dizendo: olha, se alguém tiver alguma coisa contra o irmão, pede perdão, se desculpa com ele, para você então ceiar, para você então estar também em comunhão com o Senhor Jesus. Só que o partir do pão falava também de uma prática muito comum na igreja do primeiro século. Eles se reuniam de casa em casa para poder comer juntos. E esse costume não mudou muito, né, irmãos? Porque se tem uma coisa que a gente faz muito bem, os crentes em Cristo Jesus, é se reunir para comer, não é verdade? Isso é algo que a gente gosta muito. A gente está junto vivendo isso. E tudo isso fomenta a nossa comunhão. Faz com que nós amemos mais o Senhor Jesus. A igreja crescia em comunhão porque havia neles um espírito de generosidade. Ninguém precisava forçar para que as pessoas dizimassem. Ninguém precisava forçar para que as pessoas contribuíssem. Eles tinham um senso de comunhão e de comunidade tão forte que quem era rico começou a vender tudo que tinha e depositar aos pés dos apóstolos. Quem tinha um pouquinho depositava aos pés dos apóstolos, porque eles repartiam. Eles tinham o entendimento de que o Pai é nosso, o pão é nosso, a igreja é nossa e ninguém vai ficar para trás. Amém. Ninguém vai ficar para trás. É isso que eu quero que nós entendamos aqui nessa noite.
O desejo de Deus é que ninguém fique para trás. E comunhão é algo muito importante, porque se você estiver fraco, estiver abatido, tem alguém que vai estar um pouquinho mais forte, que vai olhar para você e vai dizer assim, olha, nem que eu tenha que te carregar nas costas, mas você não vai desistir da fé, você não vai abrir mão do evangelho, a gente vai junto até o fim e Deus vai ser glorificado através de tudo isso. Ninguém vai ficar para trás, meus irmãos. Nós vamos caminhar juntos como igreja em Cristo Jesus. O terceiro motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, a gente costuma dizer que é um motivo missiológico. Paulo estava preparando a igreja de Roma para a sua chegada, porque a igreja de Roma ainda não conhecia Paulo. A igreja de Roma ainda não sabia quem era Paulo. Então Paulo escreveu uma carta se apresentando. Paulo escreveu uma carta preparando o coração dessa igreja para a chegada dele. Só que tinha uma estratégia por detrás. Depois de Roma, Paulo desejava passar para a Espanha. Então ele precisava do apoio da igreja para que a igreja o enviasse para a Espanha, cooperasse com ele. Então Paulo está tentando ampliar no coração da igreja um desejo missionário. Isso serve para nós. Nós que estamos aqui precisamos ter um forte ardor missionário. Nós que estamos aqui precisamos amar a missão de Deus e cooperar com a missão de Deus, porque nós temos um motivo poderoso. A Bíblia diz para nós, em Mateus capítulo 28, no versículo 18, algo que muito me chama a atenção e aquece meu coração. Jesus está reunido com os discípulos no monte, antes de subir aos céus. Olha que conteúdo legal. E antes de subir aos céus, ele diz algo poderoso. Ele diz assim, olha, é-me dado o poder nos céus e na terra. Portanto, vão às nações e preguem o evangelho a toda criatura. Não, veja bem, esse portanto do texto faz toda a diferença. Jesus primeiro disse, é-me dado o poder nos céus e na terra. Por essa causa, olha o portanto aí, por esse motivo é que vocês vão às nações e vão pregar o evangelho. Jesus está dando um norte para a nossa missão. Jesus está dizendo que nós vamos às nações não porque nós somos bonzinhos, porque nós não somos. Jesus está dando um norte para nós, dizendo, vocês vão às nações, não porque a gente gosta de fazer boas obras, porque nem sempre a gente gosta. É algo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração, compaixão e misericórdia pelas pessoas. O motivo que Jesus está dando para a gente ganhar pessoas é Ele mesmo. Se Cristo não te encorajar para a obra missionária, nada mais vai ser capaz de te encorajar. Se Cristo não for o motivo pelo qual você vem à igreja, nada mais vai te encorajar. Se Cristo não for o motivo pelo qual você faz discípulos, nada mais vai te motivar. Se Cristo Jesus não for o motivo da gente sair de casa no sol, na chuva, nos dias bons e ruins para ganhar almas para o Senhor Jesus, nada mais vai nos encorajar. Ele é o motivo. Nós vamos às nações porque Cristo precisa ser glorificado aonde Ele não foi ainda. Eu saio da minha casa em missões porque eu tenho um entendimento claro no meu coração que o meu Jesus vai ser glorificado aonde eu pisar a planta dos meus pés, porque Ele é poderoso e quando Ele diz que o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, Ele está encorajando a gente. Ele está dizendo assim, olha, nada vai parar a minha igreja. Nada, nem ninguém vai parar a obra que eu mesmo comecei. Vocês vão ganhar pessoas e coisas maravilhosas vão acontecer. Existe uma história aí no meio das histórias que a gente ouve sobre missões dos morávios. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses irmãos, mas foram irmãos que entregaram literalmente tudo. Eles tinham tanta paixão por Jesus, eles tinham tanta paixão pelo evangelho, que a história conta que quando eles embarcavam para outras nações ou para outros locais, eles se despediam das famílias. Eles se despediam dos amigos. E a despedida deles em muitos momentos era literalmente um adeus, porque eles não sabiam se eles iam voltar. E sabe o que esses irmãos diziam? O lema deles era que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício.
Mesmo que essa recompensa seja a nossa vida, para que outros possam encontrar a vida de Deus também e ter a transformação. Eu encorajo você nessa noite, se envolva com a missão de Deus. Eu encorajo você nessa noite, ame a missão de Deus. Eu encorajo você nessa noite, coopere com a missão de Deus. Porque o único motivo que ainda faz com que a igreja permaneça aqui nessa terra, nesses dias que são tão maus e tão pesarosos, é porque pessoas ainda precisam conhecer Jesus Cristo. E talvez seja alguém dentro da sua casa, talvez seja o teu vizinho, talvez sejam pessoas de longe, mas não deve existir desculpas. Nós precisamos estar envolvidos com a missão de Deus. O quarto motivo pelo qual Paulo escreve aos Romanos, a gente fala que é um motivo doutrinário. Por que doutrinário? Porque Paulo vai apresentar para Roma a verdade fundamental da nossa salvação. E qual é a verdade fundamental da nossa salvação, Magda? Mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos salvos pelo Senhor por causa da graça maravilhosa dele liberada sobre as nossas vidas. Não existe nada mais poderoso do que isso. Nada mais poderoso do que saber que pela graça Deus nos deu aquilo que não merecíamos. E pela misericórdia dele, ele nos livrou daquilo que nós merecíamos. Depois que eu entendi esses dois conceitos, eu comecei a glorificar a Deus mais ainda. Porque nós não merecíamos nada, além de condenação. Mas Deus, por graça, nos deu a salvação por Cristo Jesus. E por misericórdia, nos livrou daquilo que nós merecíamos. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E nós podemos celebrar a Ele por essa salvação tão maravilhosa. São motivos importantes e são motivos pelos quais eu quero encorajar você a estar firmado, a estar fortalecido, para que Deus seja glorificado no nosso meio. Além de todos esses motivos citados aqui, Romanos continua sendo uma peça fundamental para nós, porque Romanos também vai apresentar qual é a natureza do Evangelho. No versículo de número 1 que nós lemos aqui, Paulo se apresenta. Ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha que colocação interessante, ele está começando uma carta com uma apresentação. Mas a apresentação de Paulo não é iniciando pelo que ele faz, mas por quem ele é. Porque quem você é para Deus vale mais do que aquilo que você faz. Dá para entender essa verdade? Paulo se identifica com isso. Ele está dizendo para as pessoas: olha, antes de ser conhecido como apóstolo, antes de ser conhecido como aquele que serve, que faz, que opera, que age, eu quero ser reconhecido como alguém que é filho de Deus. Eu quero ser reconhecido como alguém que é escravo da graça maravilhosa de Jesus Cristo. Paulo tinha um sentimento de pertencimento. E é esse sentimento de pertencimento que eu quero que você tenha nessa noite. Eu quero que você olhe para tudo que nós estamos pregando. E antes de qualquer coisa, eu quero que você se olhe em um espelho, talvez imaginário, e você consiga perceber que você pertence a Jesus Cristo. Eu quero que você perceba que você é escravo dessa graça maravilhosa que te torna livre, mas que também te mantém refém dele, que é tão maravilhoso. Eu quero que você se identifique com quem Ele é e com aquilo que Ele está produzindo dentro de você. E nós iremos caminhar debaixo dessa identidade. Nós vamos perceber algo poderoso. O que define Paulo não é o que ele faz para Jesus. O que define Paulo é o relacionamento dele com Jesus. E a minha pergunta para você nessa noite é uma só: como está o seu relacionamento com Jesus? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu coração em relação a desejar o Senhor, a amar o Senhor, a estar com Ele? Até porque a natureza do Evangelho não é o pregador. O pregador, ele é usado pelo Senhor para edificar a igreja, para consolar a igreja, para exortar a igreja. O pregador é até uma peça importante na natureza do Evangelho, mas ele não é o centro. A igreja não é a natureza ou o centro do Evangelho, apesar da igreja ser o meio, ser o local de importância, ser o local aonde nós somos inseridos, aonde nós somos colocados pelo Senhor Jesus. A natureza do Evangelho é o próprio Deus. E a boa notícia que eu trago para nós aqui hoje é que Deus, sendo Pai, olha para nós hoje como sendo filhos e nos insere debaixo dessa grande verdade. Amém, meus irmãos? Deus está nos chamando a caminhar alinhados debaixo disso.
A natureza do Evangelho é poderosa. John Piper vai falar 3 verdades sobre a natureza do Evangelho. A primeira verdade é que nós servimos a um Deus vivo. Há um Deus que, além de vivo, é um Deus que é criador. Há um Deus que, além de vivo, criador, é um Deus soberano. Eu não sei se isso alegra o teu coração, mas alegra o meu. Principalmente em dias maus. Principalmente em dias, meus irmãos, em que tantas pessoas estão perdendo pessoas queridas. Em que tantas pessoas hoje, exatamente hoje, às 8 e pouco da noite, talvez estão chorando e se lamentando por muitas pessoas queridas que se foram. Nós estamos vivendo dias maus. E nesses dias maus, muitos estão sofrendo com enfermidades, muitos estão sofrendo com percas financeiras, muitos estão sofrendo inclusive com crises emocionais, porque está mexendo com a cabeça da gente, está mexendo com o emocional da gente. Mas sabe o que me consola, sabe o que me conforta? É saber que nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que é criador, nós servimos a um Deus que é soberano. Talvez nós perdemos o controle. Talvez nós perdemos pessoas amadas, perdemos dinheiro, portas se fecharam, mas nós servimos a um Deus que continua no controle. Deus não perde batalhas. Deus não nos abandona nas batalhas. Deus não nos deixa reféns das batalhas, porque até no nosso sofrimento, Deus é glorificado e Deus continua sendo soberano, vivo e o Criador de todas as coisas. Isso nos acalenta, isso nos encoraja. Outra verdade que Piper vai falar sobre a natureza do Evangelho é que nós somos salvos por Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Você não está jogado na vida, você não é mais alguém que foi esquecido, não. Deus enviou Jesus Cristo para salvar você, porque Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é compaixão, Ele é o Deus que salva você do jeito que você está, mas não te deixa da maneira como você chega. Essa é uma grande verdade. Me alegra, porque a natureza do Evangelho é Deus operando nas nossas vidas. A natureza do Evangelho, na perspectiva paulina, é Deus nos orientando ao nosso lugar de filhos e filhas amadas do Senhor. Poderoso demais. No versículo 2 e 3, Paulo dá continuidade. Além de falar da identidade dele, além de trazer a natureza do Evangelho, ele fala também sobre a mensagem que ele carrega. E a mensagem que ele carrega é uma só, única, suficiente, com 5 letras, é Jesus Cristo de Nazaré. Essa mensagem poderosa é a mensagem que Paulo vai usar para se mover no mundo da época dele. Essa mensagem poderosa, Paulo vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, que ela é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem do Evangelho ainda é poderosa para curar. A mensagem do Evangelho ainda é poderosa para libertar. A mensagem do Evangelho ainda é poderosa para salvar. A mensagem do Evangelho ainda é poderosa para restaurar os relacionamentos da sua família. A mensagem do Evangelho ainda é poderosa para te tirar de um lugar e te colocar em outro lugar. A mensagem do Evangelho, que é Jesus Cristo, ainda é suficiente. Nesses últimos dias, nós temos visto muitas coisas acontecendo. Muitas pessoas até mesmo se apostatando da sua própria fé, negando Jesus, criando algumas coisas a respeito de uma mensagem que é tão simples. Se você perguntasse para mim, Magda, qual é a mensagem do Evangelho? Eu ia resumir para você dizendo, Jesus Cristo que cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e um dia voltará para reinar com a sua igreja. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que é tão poderosa. Um dia, dentro do meu carro, indo pregar em uma igreja, o Espírito Santo perguntou para mim, Magda, você tem consciência da mensagem que você carrega? Uau, por um momento eu parei, porque às vezes parece tão comum para a gente. A gente ministra, a gente canta, a gente prega, e quando você vê isso se torna uma rotina tão presente na sua vida, que sem perceber é algo até comum, faz parte do nosso cotidiano. Enquanto eu dirigia aquela pergunta, ela soou tão forte no meu coração, que eu comecei a chorar pensando sobre aquilo. Magda, você tem consciência da mensagem que você carrega? É o Espírito Santo perguntando isso para nós aqui hoje. Quando alguém está doente, a primeira coisa que a gente lembra é de dar um remédio e de levar para o médico.
Quando a gente tem um problema, a primeira coisa que às vezes a gente lembra é de contar para um amigo, de contar para um familiar. Mas eu quero encorajar você nessa noite a entender que o primeiro recurso, que a primeira coisa que você deve fazer é recorrer à mensagem do Evangelho, que é Cristo Jesus. Ele é o princípio de todas as coisas. É a Ele, por Ele, é para a glória dEle. Porque essa mensagem ainda é poderosa. Ela é tão poderosa que eu conto uma história legal para vocês em Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 3 nós temos ali Pedro e João e um coxo. Quem é que nunca ouviu falar dessa história? É uma história comum que talvez você já ouviu, mas eu quero te levar a refletir sobre algo. Pedro, João, um templo e um coxo. O templo é o mesmo, já estava ali paradinho. Eu imagino que inclusive eles iam com frequência àquele templo, porque os judeus eles tinham um costume de ir ao templo pelo menos 3 vezes por dia para poder orar. E apesar de convertidos ao Evangelho de Jesus, Pedro e João mantinham essa rotina. E eles iam ao templo também para poder orar ao Senhor. O templo é a mesma coisa. A prática de oração é a mesma coisa. O coxo que estava na porta daquele templo, provavelmente é a mesma pessoa. É o mesmo homem que alguém colocava lá, ajudava ele. Se assente aí, rapaz, pegue a sua cumbuca, peça uma moedinha aí, porque você precisa de ajuda, você precisa de sustento. A lei ordena, inclusive, que nós ajudemos os pobres, as viúvas, os necessitados. Então, alguém vai alimentar você, alguém vai ajudar você. O coxo é o mesmo, a cumbuca é o mesmo. Só que Pedro e João já não são mais as mesmas pessoas. Porque eles tinham consciência da mensagem que eles carregavam. Ei, quando o coxo olhou e falou assim, me dá uma moedinha. Pedro olhou para ele e falou assim, cara, olha nos meus olhos agora. Fita nos meus olhos. Eu imagino Pedro olhando para ele e falando assim, ó, o negócio é o seguinte, olha para mim com força e deixa eu te falar algo. Eu não tenho ouro e não tenho prata. Você é o mesmo coxo, a cumbuca é a mesma, o templo é o mesmo, mas o que eu tenho eu dou a você. Levanta e anda em nome de Jesus. A mensagem é poderosa. A mensagem é transformadora. E ela é tão transformadora que sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu com aquele homem? Ele se levantou e ele entrou no templo saltando de alegria. Porque é isso que a palavra de Deus causa nos nossos corações. Ela pega alguém caído, ela pega alguém que está sujo, ela pega alguém que é imprestável, que é indigno, e ela coloca em um local de honra, ela devolve dignidade, ela restaura a vida da pessoa como um todo, e essa pessoa pode, enfim, saltar de alegria na presença de Deus. Quantos estão saltando de alegria aqui nessa noite? Nós estamos, porque Deus é bom, porque Deus é poderoso, porque a mensagem do Evangelho, ela é tão poderosa que ela vai explicar a nossa vida. Você sabia que aqui você vai encontrar todas as coisas? Como que você deve ser como marido, como que você deve ser como esposa, como que você deve ser como pai, como mãe, como que você deve ser como patrão, como empregado. Essa palavra poderosa, ela vai ditar todas as regras de como nós devemos ser e de como nós devemos agir. Essa palavra ela é tão poderosa que Deus se revelou a nós em nosso contexto. Sabe, gente, eu estou desde manhã refletindo sobre isso. É tão poderoso pensar que Deus se fez homem para poder alcançar os homens. Isso não é louco? Para pensar num parto, como é divino uma mulher gerando. O corpo de uma mulher se adaptando para receber um outro serzinho. E esse serzinho vai crescendo. Vai ganhando forma, vai mudando o corpo dessa mulher para essa mulher gerar. Gente, o maior absurdo que nós temos aqui hoje dessa mensagem é que Deus se fez homem. Ele foi gerado no ventre de uma mulher para poder nos alcançar. Essa mensagem é tão louca, ela é tão poderosa, que esse Deus se sujeitou a leis como comer, beber, dormir, acordar, se sentir cansado, enfrentar a angústia, enfrentar a tristeza, conviver com gente boa, com gente ruim, ser traído por amigos, ser abandonados por amigos. Jesus Cristo, meus irmãos, se fez homem, viveu toda essa realidade para que nós estivéssemos aqui hoje. Essa mensagem, ela é poderosa. Ela é poderosa, ela é transformadora. Jesus Cristo se fez homem. Ele aprendeu uma profissão. Você tem noção disso? Deus Criador aprendendo uma profissão. Ah não, gente, isso é muito absurdo.
Ele se sujeitou a tudo isso para que nós estivéssemos aqui nessa noite. O Evangelho e a mensagem do Evangelho é poderosa, porque ela vai juntar povos de todas as tribos, línguas e nações. E além de juntar a gente no mesmo lugar, ela ainda leva a gente para outros lugares, para juntar outras pessoas, para que Cristo Jesus seja glorificado. Essa mensagem do Evangelho, ela é tão poderosa, ela é tão profunda, porque ela nos confronta. Ela olha para as nossas vidas e ela diz assim, está vendo isso aqui? A sua vida precisa ser pautada nisso que está escrito. Você, homem, precisa ser reflexo disso que está aqui nessa palavra. Você, mulher, precisa ser reflexo disso que está aqui nessa palavra. Você, jovem, precisa ter uma conduta disso que está escrito aqui nessa palavra. Casais, famílias, nós precisamos ditar os nossos relacionamentos pautado nessa verdade. O Evangelho nos confronta. Caminhar com Jesus, eu estou caminhando com Ele já vai fazer algum tempo. Hoje eu estou com 30 anos, mas quando eu conheci Jesus, eu tinha 14 anos de idade. E ao longo desses anos, servindo Jesus e servindo também ao ministério, todos os dias da minha vida eu tenho sido confrontada. O maior desafio da minha vida não é pregar, gente. O maior desafio da minha vida não é liderar ministério. O maior desafio da minha vida não é estar com pessoas. O maior desafio da minha vida é ser parecida com Jesus. O maior desafio da sua vida é que as pessoas olhem para você e elas consigam enxergar você sendo tão transformado, tão santificado, a ponto de alguém olhar para você e falar, você me lembra tanto Jesus. Eu acho que um dos elogios mais bonitos que a gente pode receber na vida, não é quando alguém diz, olha como você é bonito. É legal quando a gente ouve isso. Não é quando alguém diz assim para nós, olha como você é legal. Acho que o melhor elogio para um cristão é quando alguém olha para você e fala, eu vejo tanto de Jesus em você. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Escute, as pessoas vão procurar em você e na sua conduta o Cristo que você tanto tem pregado. Porque a mensagem do Evangelho, que é Jesus, ela é poderosa. A mensagem do Evangelho, que é Jesus, ela tem que produzir em nós o efeito. O efeito do Evangelho em nós é a transformação. Paulo finaliza aí nos versículos 5 e 6 que eu li, dizendo que Deus, por meio de Cristo Jesus, nos deu graça para a salvação. E Paulo vai dizer também que Deus, por meio de Cristo Jesus, nos confiou o apostolado, ou seja, a nossa missão. O porquê que a gente está aqui, o que a gente faz para Deus, em qual ministério você está servindo, está envolvido, em qual dom ministerial você se sente chamado, vocacionado pelo Senhor. E Paulo vai dizer que por meio de Cristo Jesus, Deus tem nos chamado para uma obediência de fé. Essa obediência, ela tem uma relação muito com transformação. E nós temos bons exemplos na Bíblia de pessoas que foram transformadas por causa dessa obediência de fé. Eu cito como exemplo João 4, nós temos aquela mulher samaritana. Gente, é um dos textos que eu mais gosto, porque eu mergulho fundo nesse texto. A gente tem aqui alguns paradigmas que acabam distanciando essa mulher da fé, mas ao mesmo tempo aproximando ela. Porque se tem uma coisa que Jesus gosta, para pensar, é de gente difícil, não é verdade? Você e eu somos prova disso. Nós somos tão difíceis que Ele nos alcançou, Ele nos quis, Ele nos trouxe para perto. Nós temos uma mulher que caminha debaixo de paradigmas. O primeiro paradigma é de gênero. O fato de ela ser mulher distancia ela da fé. O fato dela ser mulher tira o valor que ela tem naquela sociedade, naquele contexto. As mulheres não tinham tanta voz para isso. Quando Jesus se relaciona com ela, Jesus está valorizando ela como mulher. Jesus está dando oportunidade para ela de fala. Jesus está dando oportunidade para ela para ser ouvida. E é isso que Jesus faz com a gente. Quando Ele nos transforma tanto que não importa se nós somos homens, mulheres, adultos, crianças, jovens, brancos, pretos, pardos. Ele nos quer, independente do nosso gênero, independente da nossa sexualidade, independente da nossa cor de pele. O Evangelho de Jesus produz transformação em todas as gentes. O segundo paradigma que nós temos aí sobre essa mulher é um paradigma religioso. Ela tinha uma ideia formada na cabeça dela que o único local de adoração era em Jerusalém. Porque os samaritanos e os judeus diziam isso. Havia uma divisão. Quem é samaritano adora em Samaria, quem é judeu adora em Jerusalém. Como alguns costumes acabaram se misturando na cultura dos samaritanos, então era melhor que eles ficassem de um lado e o outro do outro. Sabe o que Jesus vai dizer para ela? Mulher, não é nem Jerusalém nem Samaria.
O Pai está procurando por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o efeito do Evangelho, a transformação. A gente passa a entender que Deus não está limitado às nossas crenças, aos nossos, de repente, valores, que podem até ser legais, até serem bons. Deus não está limitado à nossa caixinha. Ele é um Deus que deve ser adorado em todo tempo. Eu encorajo você a adorar a Deus na igreja, adorar a Deus no trabalho, adorar a Deus na sua casa, fazer da sua vida um estilo de vida de adoração. Esse é o desejo do Senhor para nós. O quarto paradigma, o terceiro paradigma que é quebrado aqui nessa história, é um paradigma até político. Por quê? Os judeus e samaritanos não se falavam, eles tinham um conflito que durava desde o Antigo Testamento, era um conflito que seguia. Então a ideia era mais ou menos assim, olha, se um judeu passar por uma rua ali, e um samaritano estiver passando pela mesma rua, um vai mudar de rua, vão mudar de calçada, mas eles não vão se cruzar, porque eles tinham um conflito muito forte. Jesus está conversando com uma samaritana. Jesus está gastando o tempo dele com uma samaritana. Só que tem um detalhe, judeus e samaritanos não comiam com os mesmos pratos e nem com os mesmos talheres. Aí Jesus olha para a mulher, escute isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é para você dar um glória com aleluia e ainda mandar um beijo para Jesus. De tão legal que é esse texto. Olha só, Jesus olha para a mulher e Jesus diz assim para a mulher, mulher, dai-me de beber da água. Jesus estava tendo comunhão com ela e partilhando algo com ela. Jesus estava dizendo para ela, me dá um copo aí que eu quero gastar tempo com você porque eu vou transformar a sua vida por completo. Eu acredito que nessa noite é o que Jesus vai fazer com muitos de nós. Eu acredito que Ele vai bater um papo com muitos de nós aqui nessa noite. E eu acredito que na medida que Ele bater esse papo, a nossa vida já não vai ser mais a mesma coisa. Jesus tem um papo tão profundo com essa mulher, que quando ele terminou a conversa com ela, sabe o que ela fez? Deixou o balde de água, porque ela foi buscar água. Mas ela deixou o balde, porque a água que ela encontrou era a água que jorrava para a eternidade. O que ela encontrou em Jesus, o balde dela não podia suprir mais. Ela larga o balde e ela vai até a cidade. E sabe o que essa mulher se torna? A primeira missionária de Samaria. É isso que Deus vai fazer aqui nessa noite. Muitos de nós vamos sair daqui como aquela mulher samaritana. Ela olhou para os seus compatriotas e ela disse assim, vinde ver de um homem que disse tudo a respeito da minha vida. Porventura não é esse o Cristo? Porventura não é esse o Messias que nós estamos esperando? Porque o Evangelho é isso, o Evangelho produz transformação. Eu não sei quem você é, eu não sei qual é o seu nome, eu não sei, você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo pela internet, eu não sei nada sobre a sua vida. Mas eu sei quem Jesus é, e eu sei que Jesus é poderoso para transformar você, eu sei que Jesus é poderoso para santificar você, eu sei que Jesus é poderoso para olhar para você nessa noite e falar, perdoados estão os seus pecados, eu sei que Jesus é poderoso para escrever o seu nome no livro da vida e levar você a morar com Ele na eternidade. Eu sei que Jesus é poderoso para mudar quem nós somos. E nós queremos nos apegar a isso nessa noite. Eu quero encorajar você a viver essa realidade nessa noite. Se ponha de pé em nome de Jesus. Eu quero que você comece a pensar um pouco sobre a sua vida nesse momento. Eu quero que você agora entre em um período mesmo de reflexão pessoal, onde você passa a ver todas as áreas da sua vida e você começa a pensar, Deus, será que Tu és o centro da minha vida nessa área? Será que Tu és o centro da minha vida nesse relacionamento? E se Deus ainda não for o centro, nós vamos orar e nós vamos pedir que o Espírito Santo convença o nosso coração em arrependimento para que Deus seja o nosso Rei. Eu quero encorajar você a fazer uma análise nessa noite, a refletir mesmo, a pensar quão poderosa é a palavra de Deus. Talvez Deus vai trazer à sua memória nessa noite pessoas que estão doentes. E você vai orar com fé na palavra de Deus e acreditar que Jesus Cristo ainda cura enfermidades. Vocês acreditam nisso? Porque eu acredito. Eu quero que você pense nessa noite talvez em pessoas que você sabe que precisam ser libertas de alguns vícios, de algumas coisas aí na vida dela, na trajetória dela. E nós vamos acreditar que a mensagem de Jesus é suficiente para libertar essas pessoas. Eu creio no que o meu Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu creio no que o meu Cristo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio que Jesus Cristo quer te santificar e te transformar nessa noite.